Olá, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui nos estúdios da RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o programa de debates que vai ao ar todas as noites a partir das 10 horas e 30 minutos, promovendo para você, que é nosso telespectador, análises sobre variados pontos de vista dos temas que são de interesse da sociedade. Lembrando que o Cruzando as Conversas pode ser acompanhado através dos canais da RDC TV na web. Então, não deixe de acessar também pelo YouTube, pelo Facebook e mandar as suas mensagens, a sua contribuição. Você é muito bem-vindo participando com a sua observação. Então, através do nosso WhatsApp ou do Facebook, você pode se comunicar conosco e dentro das possibilidades do programa nós vamos lendo aqui. Também você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET. Na edição de hoje do Cruzando as Conversas, nós temos a participação do Alexandre Marder, que é procurador do município e também diretor-geral da Escola Superior de Direito Municipal. E a Cristiane da Costa Neri, que é procuradora municipal de Porto Alegre. Nós vamos falar de um tema que é de interesse de todos: o desenvolvimento e o financiamento dos municípios. Os municípios vivem uma severa crise. A Marcha dos Prefeitos se realizou hoje e, novamente, nós tivemos aquela lamentável cena da fila de pedintes dos executivos municipais implorando por verbas em Brasília. Então, tudo isso está entrelaçado e nós pretendemos, na edição de hoje, desenvolver algumas análises que possam jogar luz sobre as perspectivas e os desafios de todos nós, porque, afinal de contas, todos somos munícipes. Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo, Cristiane. É um prazer tê-los aqui no Cruzando as Conversas. Eu começo pela Cristiane e a primeira pergunta é a seguinte, Cristiane. O fato de nós termos uma pirâmide invertida, onde os recursos se encontram em Brasília, não torna inócuas certas políticas que poderiam ser desenvolvidas pelos municípios visando, digamos, uma sustentabilidade financeira? Porque, no fim das contas, você paga o imposto viaja até Brasília, dá um tchau-tchau, fica por lá e daí ele não volta, ele fica lá, nas mãos de pessoas que nós não conhecemos, sendo administrados sabe-se lá por quem nem para quê. Sua avaliação deste início de conversa. Bem, boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui, Guilherme. Eu acho, assim, inócuo, eu não diria, não é? Mas que nós precisamos realmente rever essa repartição do bolo tributário, como se chama, isso é fato, não é? Como tu mesmo disseste, nós vemos frequentemente marchas de prefeitos a Brasília em busca de auxílio financeiro, com pires na mão, como se diz. Por quê? Porque os recursos hoje, na federação que nós temos e no sistema federativo que nós temos, se concentram em grande parte na União. Não é? O que volta para os municípios na repartição do bolo tributário é muito pequeno, né? Em torno de 18%. Quando a vida acontece nos municípios, não é? Quando as demandas constitucionais e demandas por serviços públicos e competências constitucionais que são atribuídas aos municípios cada vez aumentam mais. Não é? A União é uma abstração, né? Que existe um município. É uma abstração, com certeza. O Estado também fica, né, nessa conotação e o município não. O município tem que dar conta dos serviços públicos porque o cidadão bate na porta do prefeito. Não é? Está esperando atendimento no posto de saúde, nas escolas, quer o seu lixo recolhido, a sua rua limpa. Não é? E para isso precisamos de recursos e cada vez mais escassos esses recursos. Tanto na questão de repasses, que tem na minha avaliação, a necessidade de uma revisão também do Pacto Federativo, não é? Quando a gente ouve falar muito de reforma tributária, reforma da Previdência, as grandes reformas que estão aí em discussão, nós precisamos discutir uma reforma tributária com seriedade, uma reforma tributária que não privilegie somente a União, senão ela não vai ser uma reforma tributária que venha efetivamente ser justa, não vai trazer uma dinâmica adequada ao sistema tributário e muito menos recursos para os municípios que precisam dar conta das suas atribuições. E será que não é por isso que os diferentes governos que passaram
pelo comando da União, não discutiram reforma tributária? Porque é difícil abrir mão de recursos? Afinal de contas, dinheiro é influência. Com certeza, eu penso que sim, eu acho que é uma discussão que ela permeia diversos segmentos e ela nunca consegue ser concretizada de fato, não é? E na nossa atribuição diária, como procuradores dos municípios, nós diariamente estamos defendendo a manutenção de recursos para o município. Não é? Tivemos embates com a União em função de retenções, por exemplo, de imposto de renda, que sempre foram retidos pelos municípios, recursos daqui que ficam aqui, que a União, muitas vezes por portaria, tenta legislar diferente. Já tivemos ações por portaria, isso é muito sério, né? Porque não se legisla assim, mas já acontece seguidamente. Judicializamos várias questões, vários municípios judicializaram questões no país afora. O ano passado tivemos um incidente de demanda repetitiva a respeito disso, que foi julgado aqui no nosso TRF4, e felizmente conseguimos manter essa questão do imposto de renda aqui, da retenção para os municípios. Então, diariamente nas nossas funções, nós estamos buscando recursos, né, seja através da arrecadação própria, que os municípios têm que dar conta de IPTU, de ISS, QN, de ITBI, seja na forma de busca de financiamentos e de formas não tributárias de angariar receitas, não é? E a todo momento também tentando manter os repasses que são constitucionais num percentual que já é o mínimo existente e, se possível, numa reforma tributária justa que permita ampliar esse percentual para quem efetivamente tem que concretizar políticas públicas para a população. E o Estado e União têm uma função, obviamente, diversa dos municípios, não é? E acho que esse contexto é importante se sopesar no momento em que se avalia uma reforma tributária, no momento em que se pleiteiam recursos na União, como a gente vê, e essa questão dos prefeitos, enfim, porque, na verdade, se a gente quer que os municípios tenham prestação efetiva de serviços públicos, nós também temos que ter a União distribuindo as receitas de forma a dar conta dessa prestação de serviços, né? Senão, não tem milagre para se fazer. E muito vai aqui da nossa atribuição como procuradores do município também, de propor iniciativas, de verificar alternativas de financiamento que não sejam só tributários, para que a gestão da cidade possa ser feita de uma forma eficiente, eficaz, angariando recursos, que seja da arrecadação própria, seja através de outros instrumentos, não é? Como conciliação, como, por exemplo, a questão da urbanística, não é? De parcerias público-privadas, essas questões todas que nós diariamente nos debatemos como alternativas para que se tenham cidades financiadas, sustentáveis também e com melhoria na prestação de serviços públicos, né? Agora, um aspecto que tu falaste, Cristiane, antes de passar para o Alexandre, essa questão envolvendo a emissão irresponsável de portarias que surpreendem os administradores municipais. Porque, afinal de contas, o público que está em casa talvez não saiba, mas é importante explicar. A portaria é um ato do executivo feito a portas fechadas, que não passa pelo crivo do legislativo. O que passa pelo crivo do legislativo é discutido publicamente. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Já o decreto, já a portaria, ele tem um aspecto mais, digamos, ditatorial, poderia-se dizer assim, porque afinal de contas ele simplesmente é emitido e ele já passa a valer. E isso gera uma espécie de concentração ainda maior na capacidade de organização da gestão pública, visto que depende das ideias e das decisões que são tomadas entre quatro paredes por burocratas que nós não conhecemos. Como é que os prefeitos lidam com isso? Na verdade, assim, são instrumentos normativos que são necessários, obviamente, na administração pública, na gestão pública, não é? Decretos são instrumentos normalmente regulamentadores de leis e que justamente trazem aí a forma de se regrar determinado assunto. Agora, o problema é quando esses instrumentos eles são utilizados de forma a regrar direitos ou de forma a regrar deveres dos demais entes públicos,
com uma sujeição à instrução normativa, por exemplo, e um exemplo é a instrução normativa 1599, que regrou a questão da retenção do imposto de renda, né? Mudando a retenção que sempre foi feita, né, para retirar dos municípios parcela dessa retenção para que ficasse na União. Isso foi feito através de uma instrução normativa, ou seja, um instrumento que não passou pelo crivo de uma análise legislativa obviamente, regrando uma matéria que retiraria milhões de municípios, né? No caso de Porto Alegre, seria uma quantia bastante significativa. Em outras capitais, seriam valores astronômicos que não mais o município poderia contar para que dê conta das suas demandas. Despachou um papel e carimbou. Exatamente, porque o Tesouro Nacional resolveu fazer diferente por portaria, por instrução normativa, por exemplo. E isso é grave, não é? E aí se judicializou, são tantas matérias judicializadas nesse sentido, né, que talvez não demandassem judicialização, né, mais um processo para o judiciário, mas que realmente não houve outra alternativa a não ser essa. Alexandre, teus apontamentos sobre essas questões que são tão complexas. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite. E bem-vindo, obviamente, né? Aos telespectadores, a Cristiane. Essa temática do programa é uma temática realmente extremamente relevante, porque ela diz respeito a um problema que me parece geral hoje dos municípios brasileiros, dos estados brasileiros, que é um problema que envolve as finanças desses estados, as finanças desses municípios. Eu, particularmente, não vejo como um mal ou não vejo como algo nocivo se dizer, como alguns dizem, que um município, um estado, ele deva ser administrado de uma forma semelhante a uma instituição privada, a uma empresa, né? Por que eu não vejo isso como um mal? Não vejo isso como um mal porque, evidentemente, eu preciso ter um controle de despesa e preciso ter um controle de arrecadação. Claro. E fazendo um cotejo entre... Se a gente tem que ter isso em casa, imagina na instituição pública. Em casa, pública. Imagina no ente público. Então, eu não vejo isso como algo assim terrível. Só que nessa ideia de controlar a despesa e de controlar a arrecadação, o que torna o gestor público, a meu juízo, peculiar e diferenciado em relação ao gestor privado é que ele precisa ter respeito a determinados ditames, principalmente constitucionais. Então, ao alterar, por exemplo, a remuneração de servidores, ao promover uma reforma da Previdência que dizem respeito, né, questões que dizem respeito à despesa, evidentemente que o gestor público, o legislador, né, você falou muito bem aí a questão daquele gestor que pretende excesso de regulamentação por meio de decreto, por meio de portaria, é indispensável que os princípios constitucionais sejam respeitados. Então, quando se fala de direito adquirido, quando se fala de ato jurídico perfeito, essa alteração legislativa que visa a reduzir a despesa, ela tem limites na Constituição Federal. Então, isso me parece algo absolutamente indispensável, algo absolutamente fundamental. E nada justifica, a pretexto de uma redução de despesa, eu atropelar a Constituição Federal. Isso me parece absolutamente fundamental. E do outro lado, no lado da arrecadação, me parece que esses novos instrumentos, principalmente vinculados à mediação, à conciliação, me parecem ser instrumentos muito bem-vindos nos dias de hoje. Eu, particularmente, entendo e vejo que as procuradorias e mesmo as auditorias devem partir de um movimento e devem exercitar um movimento de aproximação do contribuinte. Eu acho que deve ser considerada superada aquela ideia de ver o contribuinte como inimigo, de ver o contribuinte como partindo do pressuposto de que o contribuinte tem uma visão sonegatória. Então é importante. Mas essa é a visão que tu achas que impera na administração pública? Não digo que é a visão que impera, eu digo que é uma visão que, numa linha de mediação, numa linha de conciliação, essa aproximação me parece fundamental.
Parece que as procuradorias, de um modo geral, devem se aproximar para quê? Para que nós tenhamos formas de arrecadação alternativas, que nós não venhamos a cair, digamos assim, sempre, invariavelmente, num processo que é custoso, que em regra é demorado, de execução fiscal. Então, esses instrumentos devem ser utilizados e nós devemos ter a consciência, e eu tenho certeza que em Porto Alegre nós temos essa consciência, a Procuradoria do município de Porto Alegre tem essa consciência de que a arrecadação tem que ser feita de modo a respeitar direitos adquiridos dos contribuintes, mas de modo a não ser feita de maneira atropelada. Me parece que esse equilíbrio entre direitos adquiridos, esse equilíbrio entre abrir aproximações com o contribuinte e, de outro lado, quando eu mexo na despesa, de eu respeitar direitos adquiridos de servidores, respeitar direitos adquiridos daqueles que recebem benefício previdenciário, isso é muito importante. É isso que me parece diferenciar o gestor público de um gestor privado. E eu acho que tem que se apontar uma diferença fundamental entre a iniciativa privada e o Estado. E talvez isso vai de encontro àquilo que tu falaste no início da tua manifestação, Alexandre. Ainda que se considere positivo que gestores da máquina pública o façam inspirados na iniciativa privada, o fato é que muitas vezes, na maioria dos casos, quando o gestor ele entra na administração pública, ele se dá por conta de um fato inegável. É que o Estado não quebra, no sentido clássico da palavra, aplicado à iniciativa privada. Ele não deixa de existir se ele vai mal das contas. Se eu tenho uma empresa e eu não administro bem, ela fecha, os empregados são demitidos, a massa falida também, e no fim das contas não sobra nada. Agora o Estado está sempre presente, mas acontece um fenômeno. O Estado sempre vai piorando, e ele vai piorando a vida das pessoas. Esse é o ponto central. Vai gerindo cada vez pior a vida das pessoas. Agora tu tocaste no ponto central, que pese o Estado não quebre, a má gestão dos recursos públicos que se dá ou por excesso de despesa ou por algum problema arrecadatório, ela penaliza o munícipe, ela penaliza o cidadão, porque o Estado mal gerido, o Estado que tenha problema arrecadatório, ou o Estado que tenha gastos desenfreados, é um Estado que não vai quebrar, ok, não vai quebrar, não vai entrar num procedimento falimentar, mas ele vai produzir um efeito nocivo terrível, que é exatamente de prejudicar a saúde, prejudicar a educação, prejudicar a segurança, né? Então, nesse aspecto, também a responsabilidade do gestor público é maior que a do gestor privado, porque o gestor privado ele pode correr o risco no sentido de dizer o seguinte: eu vou gerir mal o meu negócio e se porventura as coisas não andarem bem, eu sou o maior prejudicado. Já o gestor público ele tem que ter consciência do seguinte, que se ele não gerir bem a coisa pública, o maior prejudicado é o cidadão. E mais, por vezes é o cidadão que nele votou, que depositou nele a confiança. Então, esse aspecto precisa ser enfocado e, mais do que isso, esse aspecto ele precisa ser considerado e essa noção de responsabilidade, eu não tenho dúvida, deve recair nos ombros dos gestores públicos, sejam municipais, estaduais ou federais. E daí a importância de uma gestão pública eficiente, né? Porque nós passamos por ciclos de governos, mas a gestão do Estado, do ente da federação, vai permanecer, não é? E a responsabilidade é muito grande de deixar para o futuro gestor uma prefeitura, um Estado saneado, não é? E com mínimas condições de dar andamento a políticas públicas. Então, eu acho que essa questão de como hoje, nessa escassez de recursos, não é? Que é evidente, que é uma realidade brasileira, como a gente pode sair dessa crise? De que forma uma gestão pública pode ser eficiente, pode ser eficaz, sabendo que a máquina pública está atrelada a determinados regramentos e que não tem como fugir desses regramentos, né? Isso é íncito ao Estado, que é necessário, né? E não temos como fugir da necessidade do Estado, mas de como essa máquina pública, que está atrelada à legalidade, pode ser gerenciada de uma forma eficaz.
a ponto de que internamente se tenha investimento em arrecadação, não é? E consiga se trazer alternativas também fora para essa solvabilidade, liquidez na prestação de serviços. Agora é impressionante, porque nós falamos antes da marcha dos prefeitos, eu não lembro de nenhuma marcha que tenha realmente conseguido assim, algum benefício a mais em caráter geral para o universo de municípios. Muito pelo contrário, me parecem marchas, em geral, pouco efetivas. Por que não conseguem se cativar? Porque assim, vamos falar sobre o termo político. Nos municípios, né, estão as pessoas, estão os cabos eleitorais, estão as pessoas que pressionam, os prefeitos, querendo ou não, eles são agentes políticos com ligação às bancadas que estão em Brasília para decidir. Mas é impressionante que eles não consigam mobilizar as bancadas federais para conseguir recursos para eles. Eu fico impressionado com isso. E a autonomia municipal, ela é uma realidade no papel, na Constituição, né? A nossa Constituição de 88 trouxe o caráter autônomo para os municípios brasileiros. Foi através da Constituição de 88. Essa autonomia, ela também tem que ser uma autonomia financeira, tem que ser uma autonomia administrativa, né? E o que a gente vê hoje é muito essa falta de autonomia por ausência de recursos, não é? Por ausência de repasses adequados e muitas vezes, isso também a gente tem que salientar, muitas vezes por falta de capacidade própria do município de arrecadar seus impostos, de investir em capacitação para que tenha meios alternativos de ingresso de receitas. E isso é muito importante, porque no momento que o município ele tem o seu corpo técnico capacitado para, por exemplo, participar de projetos de financiamento internacionais, federais, consegue inserir projetos do município para financiamento, né? Mas para isso tu tem que ter uma capacitação do teu corpo técnico, para isso tu tem que ter capacidade própria de investimento, capacidade própria em arrecadação, por exemplo. Será que todos os municípios fazem a cobrança da dívida ativa? Não é? E eu fui secretário municipal de finanças dos no municípios. meu município. Fui secretário municipal de finanças e é impressionante a quantidade de processos relativos à dívida ativa. Eles se multiplicam numa velocidade geométrica. Num município pequeno, que nem Farroupilha, imagino só num grande município como Porto Alegre ou até mesmo em São Paulo. Quer dizer, a necessidade de se combater essa forma de se perder receita, ela é fundamental para compensar tantas obrigações e tão poucos recursos de fora. Né? E aí é uma responsabilidade muito grande também nossa de saber que a execução fiscal, como o Alexandre colocou aqui, não é o único meio para a cobrança da dívida ativa, né? A gente tem outros meios de cobrança. Porto Alegre tem o melhor índice de arrecadação do país dentre as capitais, o melhor índice de recuperação do estoque de dívida ativa. Isso se deve a um trabalho que não é só execução fiscal. É um trabalho de cobrança adequado, é um trabalho de credibilidade dos atos da Fazenda Municipal na cobrança, credibilidade da Procuradoria no cuidado com o tramitar dos processos, disponibilização à população de possibilidade de parcelamento da dívida, não é? A colocação de serviços à disposição da população. Então, são uma série de iniciativas que se tem, que se constrói com legislação, para disponibilizar à população a possibilidade de pagar seus tributos em dia. Porto Alegre é uma das capitais que tem a maior adimplência espontânea de IPTU, por exemplo. Então, a cobrança ela já se dá num percentual bem menor, né? É um percentual em torno de 25%, e uma cobrança de forma efetiva. Ou seja, há uma cultura em Porto Alegre de que a cobrança da dívida ativa ela é feita de forma eficaz. Então, o pagamento também vem nesse sentido, não é? Mas não é ainda a única forma ou a forma suficiente, vamos dizer assim, para dar conta de todas as demandas que batem na porta. Nós vamos fazer um break e depois, na volta, nós vamos falar sobre outras formas. E outros desafios, outros problemas, afinal de contas é um universo muito grande. Mas eu vou só sacar um aqui para introduzir. Vocês lembram, na época do governo do PT, quando foram feitas várias isenções tributárias, principalmente em relação ao IPI.
quem acabou pagando o pato foram os municípios, porque o IPI compõe o fundo de participação. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso na volta do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Nesta noite estamos debatendo soluções, problemas relativo à situação dos municípios, formas de financiamento, desenvolvimento, que é um tema que é de interesse de todos. Não deixe de mandar o seu comentário, enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que está na sua tela, também pelo Facebook. O programa Cruzando as Conversas vai ao ar todos os dias, a partir das 22h30 até a meia-noite, com diversos temas de interesse da sociedade. E na edição de hoje nós temos a presença aqui no programa do Alexandre Marder, que é procurador do município e diretor-geral da Escola Superior de Direito Municipal, e a Cristiane da Costa Neri, que é procuradora municipal também aqui em Porto Alegre. Muito bem. Ao fim do primeiro bloco, eu falei rapidamente sobre o Fundo de Participação dos Municípios e eu lembrei um episódio recente no qual foi feita a isenção de IPI para setores da economia, ou seja, uma política tributária do governo federal que rendeu ao governo federal méritos no sentido de poder fazer política dizendo que estava diminuindo impostos, mas ao mesmo tempo feriu de morte os orçamentos municipais. Porque o IPI, ele compõe o Fundo de Participação dos Municípios. Eu lembro que na época, inclusive, eu era secretário, já que estamos falando disso, eu vou revelar. Eu era secretário, o orçamento, que é composto de uma previsão de recursos, simplesmente não se completava, porque parte dos repasses não vinham da União, e ao não virem da União geravam esse problema, porque afinal de contas, se o prefeito, ao contrário do presidente, se o prefeito ele não cumpre o orçamento, ele vai em cana, ele vai preso. Já o presidente não, ele pode ir lá, manda para o Congresso, muda, às vezes até depois, e no fim das contas não dá em nada. Esse tipo de política não é um tanto quanto perversa, para além da situação, porque também explora politicamente o contribuinte, ele está achando que está recebendo benefício, na realidade ele está perdendo coisa, porque o município acaba entrando em insolvência. Alexandre. A questão que tu colocas, eu acho que foi objeto de um grande debate ao longo do ano passado, e se tinha uma expectativa muito grande que esse ano essa questão iria avançar, só que outra, também não menos relevante, entrou na frente, que foi a reforma da Previdência, mas diz respeito à reforma tributária. Como é que o governo federal ele administra recurso alheio? Pois é, exatamente. É impressionante. Isso parte, mas isso onde se permite isso é na Constituição Federal, né? Quando se tem lá a repartição das receitas tributárias, é que eu tenho então a definição da destinação do recurso da arrecadação e, portanto, não vejo solução mágica para esse problema que não passe por uma reforma tributária. Então, os debates avançaram ao longo do ano passado, houve troca de presidente. Com essa troca de presidente, a gente passou a perceber que a prioridade que a do momento é a da reforma da Previdência, tudo que se escuta no país hoje em dia, né? Mas o Marcos Sintra, que é responsável pela Receita Federal, ele já disse que depois da reforma da Previdência vem a reforma tributária. Primeiro a previdenciária, que já não está fácil de ser gestada, não está fácil de ser negociada. Depois eu teria que ter uma nova luta, digamos assim, para aprovar a reforma tributária, né? E nessa reforma tributária, a consciência que me parece tenha que nortear, passa por o que tu falasse, Guilherme, há uns minutos atrás. É a consciência de que realmente o município é que tem o contato direto com a população. É no município que nós temos a gestão das escolas, é no município que se sente com mais... É o munícipe que sente com mais violência, vamos dizer assim, o déficit na saúde, né? Em que pese não seja uma atribuição dos municípios, mas é nos municípios que se sente insegurança, né? Por exemplo, o sujeito está andando de carro por uma rodovia, a rodovia passa no meio da cidade, ele
bate num buraco, estraga o carro. Ele vai xingar o prefeito. Exatamente. Mesmo não sendo culpa do prefeito. Exatamente. Então passa por essa consciência, como a doutora Cristiane mencionou, na Constituição de 5 de outubro de 88, os municípios ganharam autonomia, né, como ente autônomo da federação. E só que, juntamente com essa autonomia constitucional, deveria ter havido, talvez, né, uma autonomia maior financeira. Não que, do ponto de vista formal, não se tenha autonomia financeira no município, mas eu digo autonomia financeira no que se refere à percepção de recursos adequados para dar conta de todas essas políticas que dizem respeito àqueles que vivem nas cidades, as políticas que dizem respeito, ao fim e ao cabo, a todos nós, né? Então, uma reforma tributária que garanta uma autonomia financeira mais satisfatória aos municípios me parece rigorosamente fundamental. Sabe o que tem acontecido, Cristiane? Tem acontecido o seguinte fenômeno. O Estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, uma situação falimentar, o governador hoje fez uma coletiva para falar que ia pagar o salário dos funcionários públicos. Ou seja, eu até comentei no jornal da RDC, eu falei, o governo virou um administrador de folha de pagamento. Simplesmente não faz mais nada, ele só paga a folha quando possível pagar. Isso tem se reverberado nos municípios, e eu acho que a educação é um ponto que precisa ser exemplificado aqui, no seguinte sentido: falta de professor, falta de estrutura, e daí o pai, a mãe matricula a criança no ensino primário nas escolas da rede municipal, ou seja, aumenta o custo do município. O município tem que se ver responsável, muitas vezes, por gerir coisas que poderia o Estado fazer, e não há uma contrapartida financeira. Na questão da segurança, outro exemplo. Há um debate sobre a questão envolvendo os presídios, instalação dos presídios. Nós sabemos como é que instala o presídio, vem toda uma massa de problemas junto com ele. A instalação do presídio não é ligada a maior investimento de segurança naquela municipalidade. É um prefeito que tem que passar a investir em segurança, como ele já faz, e não é sua função. Esta distorção tem solução? Eu acredito que sim, né? Eu sou otimista sempre, né? Mas só vai ter solução se nós tivermos seriedade no trato da coisa pública e das reformas que estão aí. Essa realidade que tu diz que a gente vem vivenciando, ela é uma bola de neve, né? Cada vez que se tem maior dificuldade financeira, cada vez que a população também entra em maior dificuldade financeira, a demanda pelos serviços públicos, pelo SUS, pelas escolas públicas, vai aumentando. Porque a população não tem dinheiro para custear saúde, a população não tem dinheiro para custear a escola. Então, essas demandas vêm diretamente para os municípios, né? E eu acredito que sim, se a gente tiver seriedade para tratar, por exemplo, da dívida ativa da União, dos estados e dos municípios, não é? Ela é cobrada corretamente, há essa preocupação com a cobrança de dívida ativa, as desonerações fiscais que são feitas, elas são necessárias, exatamente, elas são necessárias. Até que ponto são necessárias essas desonerações fiscais? Então, se todos nós, neste momento, temos que contribuir para que o município, o Estado e a União consigam se desenvolver, essa colaboração tem que vir de todos, inclusive de desonerações que foram feitas e que muitas vezes não eram necessárias. E esse debate precisa ser feito com seriedade, junto com as reformas que estão aí. Por exemplo, a reforma tributária. A gente fala em descentralizar, em modificar o sistema federativo para que esse pacto federativo seja revisto, mas o primeiro relatório apresentado, ele trazia no bojo uma unificação de tributo, que era o IVA, né? Que era um imposto único que ficaria na União e que a União repassaria. Ou seja, novamente, os municípios reféns de repasses, né? Nós temos o ISS hoje, que não mais permaneceria, e nós teríamos em substituição o IVA, que a União recolheria e depois repassaria. Então, os municípios ficariam na dependência de repasse mais uma vez. Agora, as últimas notícias dão conta de, talvez, a criação de um imposto único aglutinando 5, hoje existentes, que é o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços.
Então, novamente, se pensa na aglutinação de impostos para que a União arrecade e repasse, né? E isso torna o município cada vez mais dependente. Onde está a autonomia do município no momento que a gente vai ter de novo uma centralização de imposto com repasse, né? E aí eu acho que nós temos que ter também seriedade para discutir e tocar num ponto que é um ponto nevrálgico, não é? E bastante polêmico, mas nós temos que ter esta quantidade de municípios no país. Será que nós temos capacidade? Nós temos 5.700 municípios hoje no país. Né? Será que nós necessitamos dessa quantidade? Será que temos capacidade própria, autonomia para municípios? Porque cada município criado, ele demanda um legislativo, ele demanda um judiciário, não um judiciário, mas vai ter uma comarca, né? Ele demanda que se tenha um executivo com automóveis, com servidores, não é? Então, tudo isso vem no bojo da criação de um município, que muitas vezes não vai ter um posto de saúde na localidade, porque não tem, vai ter que se dirigir a um outro município, a população. Então, é mais um município sem condições de liquidez e de manutenção, quando a gente não tem recurso para manter sequer as capitais, não é? Nós temos capitais com diversas dívidas, né, que não estão conseguindo se manter. Nós temos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e próprio Rio Grande do Sul, que estão com uma situação financeira muito difícil. E os recursos são da mesma fonte, o fundo de participação, né? Pois é, e existe um estudo da Firjan, que foi feito ano passado, se eu não me engano, eu tive acesso a esse estudo, que ele justamente traz a economia que o país teria se nós retirássemos a porcentagem de municípios que não têm capacidade própria de subsistência. E seriam bilhões. Aí a pessoa não vai reais. argumentar assim, mas esses municípios não seriam esquecidos se eles fossem anexados a outros Pois maiores? Mas será que eles não estão esquecidos hoje e a gente só faz de conta que tem um município? Eu me questiono isso, porque a partir de que momento a gente acha que o município existe? Porque ele está constituído? Mas ele tem uma efetiva prestação de serviços, né? E se ele não tem, ele não é real. Ele também ele é criado, juridicamente ele existe, mas na realidade ele está esquecido, né? E daí eu vou fazer mais uma pergunta provocativa para vocês. Por que então nós temos, nos melhores indicadores sociais, pequenos municípios? Que tenderiam a ser mal administrados ou esquecidos. Mas pequenos municípios não são esses micromunicípios, né? Nós temos que diferenciar os pequenos municípios, que são municípios que têm uma gestão pública eficiente, e podemos ter municípios micro com gestão pública eficiente, né? Não é, eu acho que é um estudo que tem que ser feito. Mas, geralmente, aqueles municípios muito pequenos que foram criados sem a mínima capacidade própria, eles não conseguem se sustentar. E é o que a gente vê migração de pessoas para as capitais ou para municípios de grande porte para que tenham atendimento de saúde. Porto Alegre é uma capital caso que recebe, clássico. caso clássico, né? Nossos recursos e que a gente tem que dar conta de atender a população do interior que vem para cá em busca de serviços de saúde, né? E sem receber a mais por isso. Então, milagre não tem como ser feito, né? Não tem como prestar serviços de uma forma séria se a gente também não tiver uma avaliação séria do que hoje é necessário no país. E, para mim, eu acho que essa reavaliação da quantidade de municípios, ela permeia e tem que andar junto, essa revisão do Pacto Federativo tem que andar junto com a reforma tributária, né? Na minha avaliação. Eu acho que aí a gente pode ter um trato sério, né, da repartição do bolo tributário, da reforma do sistema tributário em si, para tornar ele mais justo, né, e mais concreto para o cidadão, porque o cidadão tem que ver o reflexo do que ele paga. E esse é o nosso grande desafio, né? Como fazer as cidades que hoje crescem, né, astronomicamente, essas cidades darem um retorno à sua população, né? Que retorno eu tenho para dar para o meu munícipe, que está pagando seus impostos, que está ali esperando por serviços a partir de um pacto que ele faz com a prefeitura. Eu estou pagando, no nosso caso, né, eu estou aqui contribuindo com os meus impostos que constitucionalmente estão previstos para que eu tenha retorno em educação, em saúde,
em ruas minimamente decentes para transitar, em transporte coletivo, transporte público, né? Então, esses são os grandes desafios e acho que aqui a gente também tem que tratar de inovações na administração pública, né? O serviço público, ele não é estanque, ele tem que, como uma empresa, a todo momento ser revisto, todo momento nós temos que estudar dinâmicas de melhoria no serviço público. E acho que essas melhorias passam muito por inovações tecnológicas, né? Nós temos que trazer para dentro das administrações públicas inovações tecnológicas. Nós temos que fazer parcerias público-privadas, né? Tem serviços que não demandam necessariamente a atuação do Estado, né, como ente. Né? A gente pode trazer o privado, a sua responsabilidade no local em que ele está inserido, também para dialogar com a administração pública. Nós temos instrumentos de gestão da cidade para fazer das cidades mais sustentáveis, né? Dinâmicas que vão construindo a cidade, coisas que antigamente nós não víamos como instrumentos de cobrança ou de possibilidade de compensações e de inserção do privado, que eu acho que hoje já são passíveis de serem inseridas nesse contexto, para que se tenham outras formas dinâmicas de financiamento das cidades no país, né? E discutindo seriamente a realidade de cada uma, a necessidade de cada uma com os tributos e para mim é inerente, se uma cidade não tem capacidade própria de arrecadar os seus próprios tributos, né, ela não tem condições mínimas de existir, né? A gente tem que tratar disso com seriedade também. Muito bem. Esse aspecto aí envolvendo a distribuição de recursos do fundo entre municípios que contribuem a ele de maneira díspare, não me parece estar na pauta no momento. Eu acho que aí há interesses ainda mais complexos de serem debelados, já que daí você mexe realmente em lideranças locais. Não tem por que ir lá a Brasília dizer eu não quero continuar sendo governador deste município, sendo prefeito desse município, vereador desse município. A grande questão que parece que tenha, a meu juízo, parece que tenha que nortear esse assunto, ela diz respeito ao seguinte: o município ele não tem um fim em si mesmo. Quando se estuda a teoria geral do Estado, a gente percebe que o Estado não tem um fim em si mesmo. O Estado existe para quê? O Estado existe exatamente para garantir um conforto, para garantir segurança, para garantir uma vida boa, né? Para aquelas pessoas que nele residem, né? E os municípios da mesma forma. Por que eu preciso manter um município microscópico? Por que eu preciso? O que justificaria manter um município que não tem condições de prestar um serviço mínimo para os seus munícipes, mas que tenha que gastar com uma prefeitura, que tenha que gastar com a manutenção da estrutura de um prédio, com a manutenção do salário de um prefeito, com a manutenção do salário de uma Câmara de Vereadores? Quer dizer, isso realmente não se justifica. O município ele não tem um fim em si mesmo. E para que essas decisões sejam tomadas, eu acho isso fundamental. Tem que se utilizar ferramentas de gestão. Esse tipo de decisão, a meu juízo, não pode ser tomada com base, me perdoe a expressão, aspas, no achismo. Eu não posso tomar esse tipo de decisão no achismo. Me parece que eu tenha que tirar do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, e não me interpretem mal, é só um exemplo solto, digamos assim. Sim. 10 municípios, ou 20 municípios, ou 30 municípios. Eu preciso me valer de ferramentas de gestão que consigam apontar claramente tais e tais municípios não se justificam. Por quê? Porque não tem condições de, pagando a sua estrutura administrativa, investir minimamente nos seus munícipes. Então, essas ferramentas de gestão, elas precisam aparecer, é preciso que se busque consultorias, é preciso que se busque uma assessoria adequada, é preciso, gravei no bloco anterior, a doutora Cristiane mencionou credibilidade. Por diversas vezes ela utilizou credibilidade. Quando que eu passo credibilidade? Eu passo credibilidade quando eu tenho um corpo qualificado. E um corpo qualificado é um corpo bem assessorado, e mais do que isso, um corpo qualificado é um corpo bem treinado. Então também é muito importante que
que não se deixe de lado o afã de economizar com a manutenção de um corpo, de uma estrutura, mas que se decide por manter uma estrutura, que essa estrutura seja uma estrutura qualificada. Agora, tem um monte de municípios aí que estão com situação financeira complicada, estão com as contas realmente desreguladas, e daí fica difícil para buscar investimentos de fora, né? Exatamente. Você precisa estar com as suas contas em dia. Por exemplo, para buscar um financiamento no BID. Internacional. Que é um instrumento importante. Exatamente. E às vezes pouco explorado, inclusive para os municípios que estão com a sua... Por falta de capacidade técnica para então, conseguir. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, vocês falassem um pouco mais sobre essa necessidade de se qualificar os técnicos. Porque se a tendência moderna é você ter um Estado administrado, inspirado na iniciativa privada, eu sempre falo inspirado, nunca como a iniciativa privada, porque não, é impossível. Não de maneira pejorativa. Claro. Né? Inspirado na iniciativa privada. É óbvio que... Nas boas iniciativas privadas. Os quadros municipais sejam qualificados também nesse mesmo sentido. Eu acho que a gente esquece um pouco, e isso é uma coisa que a gente chama atenção, né? Nós que estamos no serviço público há bastante tempo, né? A gente esquece um pouco que o serviço público, ele precisa ser, os servidores precisam ser constantemente qualificados e instigados a atingir as suas metas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque nós temos vários órgãos de controle externo, né? E os gestores estão sujeitos a vários órgãos de controle externos, controles internos, não é? Mas eu penso que pouco a gente tem de medição de atingimento de metas, de resultados, né? E acho que a todo momento... Mas aí tu vê certos sindicatos dizendo, mas isso tem uma perseguição, estipular meritocracia dentro do funcionalismo público é uma perseguição. Mas isso faz parte. Oposição a isso, né? Faz parte, mas na iniciativa privada a gente também tem oposição, mas né? A gente também tem. Cara embora. Mas aí no serviço público também tem uma coisa interessante. Se nós mandarmos, vamos supor, nós vamos abrir a possibilidade de perda de estabilidade, né? Que está hoje também no debate, né? Mas nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque o servidor público hoje, ele não está sujeito a demandas do político ou do governante do momento. Por quê? Porque ele vai permanecer na estrutura. Ele tem meios proteção. de Existe proteção. Um sentido, exato, existe um sentido. E a gente tem que saber que é muito perigoso tu deixar um servidor sem uma mínima proteção no momento em que tu tem, muitas vezes, um governante que não está ali bem intencionado, mais das vezes. A gente já viu quantos... a gente está vendo isso. A gente está vendo isso no país acontecer, né? Corrupção, né? São casos... Aí não preciso nem citar todos os casos que a gente está vendo. Isso acontece porque existe toda uma máquina que deu sustentabilidade a isso, né? E que não pode se prestar a isso. Então, mecanismos de compliance são coisas que nós... combate à corrupção dentro da administração pública são questões que nós temos que ter servidores públicos permanentes que possam dar continuidade a isso, né? Então, essa questão ela é muito delicada. A questão de meritocracia, de atingimento de metas, ela tem que existir sim no serviço público. A gente tem meios de atingir metas, a gente tem meio de qualificar, não é? A iniciativa privada tem uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, né? Mas também tem um outro lado da iniciativa privada, né, de contestação. Então, a gente tem que saber lidar nesse meio termo, numa repaginação, a meu ver, hoje do Estado. O Estado não pode ser mais aquele ente pesado, que não consegue dar conta, ele precisa ser ágil, ele precisa dar conta das suas demandas e talvez precisa revisitar seus valores. Eu acho que é isso hoje que nós precisamos fazer no serviço público, né? Qualificar o corpo técnico para que possa atuar de uma forma diligente, para que possa participar o seu município, o seu estado, de financiamentos internacionais, ou seja, para atingir aquela qualificação mínima e os requisitos mínimos para poder obter um financiamento de um projeto importante, para poder saber que ele pode ter direito a participar de um processo importante, porque muitas vezes não se sabe, né? Então, uma das questões que é básica, e aí trazendo para os municípios, é levar ao conhecimento dos municípios todo esse manancial aí à disposição dos gestores.
E quem vai ser a segurança do gestor público para que ele haja de uma maneira segura, eficaz, para que os órgãos de controle depois não punam esse gestor público por má condução, é justamente aquele servidor que vai ter qualificação para isso, que vai estar treinado para isso, que vai ter capacitação técnica e que vai ficar naquele município para ter a memória jurídica ou a memória permanente da instituição, para que outro gestor, quando assumir, possa justamente dar continuidade a políticas públicas que são permanentes, não é? E que tenha acesso a dados, porque isso é muito importante. Se nós não temos servidores permanentes, estáveis e que permaneçam no serviço público, o próximo gestor não vai ter nem acesso a dados para que possa fazer a sua administração. Então, todo esse cenário ele é importante nesse contexto para que a gente consiga aí discutir com seriedade hoje os rumos dos municípios, dos estados, da União, enfim. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo. Na volta eu vou perguntar para o Dr. Alexandre sobre a participação da iniciativa privada no bom gerenciamento da administração pública. Aqui em Porto Alegre há projetos de PPP, em São Paulo também, mas parece ainda distante da realidade de tantos outros municípios menores que poderiam aplicar esse receituário de modo a digamos, agilizar, modernizar, capacitar a administração pública. Fiquem conosco, o Cruzando as Conversas volta em seguida aqui na RDC TV. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Agradecemos a todos pela audiência. Mandem suas mensagens nos canais 24 e 524 da NET. Você nos acompanha também nas redes sociais. A RDC TV está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. É uma rádio, é uma televisão multiplataformas. E nós estamos na edição de hoje do Cruzando as Conversas falando sobre formas de financiamento e desenvolvimento dos municípios das cidades. Temos aqui a participação do Alexandre Marder, que é diretor geral da Escola Superior de Direito Municipal e também procurador do município, e a Cristiane da Costa Neri, que é também procuradora aqui do município de Porto Alegre. Mandar aqui um abraço para Ana Rita, que diz que os procuradores estão falando muito bem, o tema é interessante, obrigado aí pela audiência. Vocês podem enviar os seus comentários pelo WhatsApp e pelas outras redes sociais, o WhatsApp está aí na tela. Vamos voltar para falar sobre PPPs. Eu acho que é um tema fundamental. As PPPs, parcerias público-privadas, aqui em Porto Alegre tem projetos importantes. Eu vou dizer um que eu acho que é marcante, que já está em vigor, a Orla do Guaíba, né? E agora está se ampliando a possibilidade de PPPs para a administração de parques. Também há um projeto em relação à iluminação pública, tem vários projetos em andamento. Mas também há oposição, isso eu gostaria de entender, a oposição a PPPs. Muita gente chiando, não gosta da ideia. Como é que vocês veem aí o conjunto de PPPs que estão em andamento e de que forma municípios pequenos, que talvez atrairiam menos a atenção de empresas privadas, poderiam desenvolver políticas públicas nesse mesmo sentido? Doutor Alexandre, começo com você nesse bloco. Bom, eu vejo com bons olhos a parceria público-privada e acho que se alguém chia a esse respeito, eu vejo... Não, quase morre. Ou quase morre quando parece fala desse tema. Parece que amputam o braço do sujeito. Não pode entregar uma praça para uma... Primeiro, nós estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, qualquer coisa é polêmica, né? Não é prerrogativa então, claro, das PPPs. Não é prerrogativa das PPPs, mas eu vejo motivos para uma eventual chiadeira da parceria público-privada, que num primeiro momento parece algo muito bom. Porque realmente eu me associo com alguém, eu celebro um contrato e nesse contrato eu atribuo funções que vão beneficiar todos os munícipes, então num primeiro momento é algo muito positivo. Eu posso ser contra por quê? Por uma questão ideológica, mas não me parece que uma questão ideológica pontual ou uma convicção possa afastar todos os benefícios que uma boa parceria público-privada possa ter. E o outro motivo pelo qual eu admitiria uma chiadeira contra esse tema,
uma insurgência contra a ideia de fazer uma parceria público-privada é por a questão envolvendo corrupção. Pode haver no setor público. Só que a corrupção ela existe de um modo geral e isso não quer dizer que com a parceria público-privada vai ser uma porta aberta para permitir que interesses e para permitir que haja um sistema de corrupção dentro da administração pública. Passa pelo pressuposto de que só a iniciativa privada tem interesses. Exatamente. O setor público tem interesses. Então, se eu me aproximo na condição de gestor público, se eu enquanto procuradoria, se eu enquanto servidor público proponho, me aproximo de uma empresa privada com o objetivo de celebrar uma parceria público-privada, parece que é algo que pode eventualmente revelar algum interesse, a percepção indevida de algum valor, mas isso na verdade se resolve na administração pública adotando mais uma vez algo que a doutora Cristiane mencionou no bloco anterior, que é uma boa política de compliance. Exatamente. Nas empresas privadas, hoje nas grandes empresas privadas, talvez os setores mais valorizados e os profissionais mais valorizados sejam os profissionais ligados à área de compliance. Se tu vai falar a palavra compliance para alguns administradores, eles não sabem nem soletrar a palavra. Mas é uma realidade que não tem como escapar essa hoje, realidade é importantíssima. Combate, quer dizer, então, se você tiver um sistema de compliance adequado, se você tiver um sistema de fiscalização interno, para além do sistema externo que já existe na administração pública, e mais, isso é muito importante referir, se você tiver um corpo qualificado de profissionais, eu sou suspeito para falar sobre isso, eu estou aqui na condição de diretor-geral da Escola Superior de Direito Municipal. Que tem esse papel de qualificar. Que tem exatamente o papel de qualificar esses servidores. Né? Nós temos um curso coordenado pela doutora Cristiane daqui 2 dias que trata exatamente desses temas. Temas de interesse da sociedade. Temas de interesse da sociedade. Formas de financiamento. Formas de financiamento, exatamente esses temas. Então, se eu conseguir manter servidores qualificados, porque muitas vezes não há dolo. Isso é importante registrar também. Muitas vezes há um apontamento do Tribunal de Contas ou há uma conduta equivocada do gestor, não por questão de dolo, não por questão envolvendo corrupção, não por questão, mas sim por má orientação. E má orientação, muitas vezes, decorrentes de má qualificação. Exatamente. Então, se você, enquanto gestor, mantiver e tiver a preocupação de ter um quadro de assessoramento qualificado, se dentro dessa estrutura administrativa você trabalhar com uma ideia sólida e séria de uma política de compliance na administração pública, eu não vejo realmente motivos para que se descarte a ideia de se celebrar e de se seguir pelo caminho da parceria público-privada. Garantindo transparência, né? Eu acho que isso é essencial, né? Transparência nos atos. E acho que esse debate ele tem que ser feito a partir de algumas premissas. O Estado hoje tem condições de estar em tudo que é necessário na prestação de serviços? Será que existe mesmo a necessidade de estar o Estado? O problema Essa do Estado discussão atual a gente tem é que ele se meteu em tantos lugares que nos lugares em que ele devia estar, ele está ausente. Pois é, então a gente tem que fazer uma revisão, né, das funções de Estado hoje, no sentido de verificar quais são as funções em que o Estado tem que estar com a sua mão, né, e não pode abrir, porque tem um núcleo duro realmente no Estado que não tem como abrir, isso é constitucional, né? Mas existem outras funções que a gente tem que verificar se há necessidade do Estado. E se não há necessidade do Estado e tem a possibilidade de absorção pela iniciativa privada, de alguma forma, eu não vejo por que não partirmos para PPPs. Aliás, eu acho que nós já tínhamos que partir para PPPs há bastante tempo, né? Porque é incrível que tenha se descoberto o instrumento das PPPs há tão pouco tempo.
Na verdade, eu acho que o amadurecimento da utilização deste instrumento hoje é mais palpável, né? Justiça seja feita, é um instrumento que surgiu nos governos de esquerda, no governo do PT. São instrumentos que, se bem empregados, eles trazem benefício para a população sem uma necessidade de inserção de recursos do Estado, né, de uma forma desnecessária, né, ou de uma forma excessiva, e que tem a capacidade de prestar aqueles serviços que são necessários, ou enfim, de construir alguma política a partir de uma parceria que a gente consiga. Nós temos vários exemplos de parceria, mas construir um prédio, porque nós temos locações de vários locais em Porto Alegre para abrigar equipamentos de disponibilidade para a população. Será que nós não podemos construir através de uma parceria público-privada, por exemplo, e deixar de pagar aluguéis? O Parque da Redenção agora é um buraco negro no meio de Porto Alegre. Dos praças e dos parques, né? Eu acho que é um projeto que tem que ser bem debatido. Eu não conheço realmente com exatidão os termos desse projeto de lei, né, que estão debatendo na cidade. Mas acho que nós temos exemplos, assim, dentro da Redenção tem aquele parque, né, que é uma parte da Redenção ali, que é um parque fechado não, mas a utilização dele, de alguma forma, é custeada, né? Então, tem alguns exemplos, eu acho que o exercício do debate é importante. O Parque Germania é fechado, né, até uma determinada hora, não é cobrado, né? Mas não precisa cobrar, para entrar no shopping também não se paga. Eu acho que isso é que tem que ser avaliado, de que forma esse controle vai ser feito, né? A ponto de não retirar também essa parques utilização. Em Nova York, por exemplo, que é uma cidade de referência sobre vários aspectos, inclusive para grandes cidades e pequenas cidades, ela tem parques que são administrados através de parcerias público-privadas, tem fechamento parque, e o acesso é público, e são parques muito melhores do que esses que nós temos aqui, na maioria, né? Um exemplo de avaliação do uso do espaço urbano, né? Nova York, vão cobrar um pedágio urbano, essa é a notícia recente, né? Para a circulação nas ruas de Manhattan, né? Como forma de evitar circulação de veículos em excesso, como forma de otimizar o espaço urbano, evitar aquecimento global e investimento deste valor que vai ser arrecadado com esse pedágio urbano em transporte coletivo. Mas aí é necessário apontar uma diferença. Lá tem metrô para todo mundo. Aqui não tem metrô nenhum. Aqui as possibilidades são mínimas. Aqui Lambreta é o máximo. Mas são instrumentos, é o pensar né, a respeito da utilização do espaço urbano. Né? A gente tem que pensar em alternativas também de como melhor utilizar o espaço urbano, de como melhor gerir as cidades para que elas se tornem cidades com melhoria na qualidade de vida, com melhoria na prestação de serviços e com estados ou entes da federação que deem conta de uma forma líquida, com liquidez, melhor dizendo, das suas demandas. Né? Então, alternativas nós temos que ter. Em Nova York, está se pensando nessa alternativa. Hoje eu estava ouvindo também, é outra realidade, óbvio que é outra realidade. Vão aplicar multa em quem não vacinar em Nova York contra o sarampo, por exemplo. Por quê? Aqui tem um povo que é contra a vacinação. Pois é, aí tem tudo isso. Lá também, né? Tem determinados segmentos da sociedade que se negam a vacinar. O que vão fazer? Vão impor uma multa para as pessoas que não se vacinam porque elas estão propagando doença. É uma outra realidade, obviamente que é outra realidade, mas são formas de gerenciar as políticas públicas e as dinâmicas de uma cidade que precisa se sustentar, que precisa crescer, que precisa se desenvolver. Né? E é esse o pensar que nós temos que ter aqui também. E eu acho que no serviço público o que a gente tem que ter também de pensamento é que a gente tem que pensar saindo um pouco da caixa, né? Como vale para a iniciativa privada, e tem várias empresas que não pensam fora da caixa também na iniciativa privada, né? Mas isso vale tanto para o serviço público quanto para a iniciativa privada. A gente pode usar na administração pública também. A gente pode estabelecer instrumentos outros que não sejam aqueles instrumentos previstos na lei, né, restritos à lei. Né? E o que poderia sair? A gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, uma central de conciliação que dá conta de fazer mediação, de fazer conciliação, de evitar judicialização, de fazer indenização administrativa.
né, de fazer composição em termos e acordos relativos, por exemplo, a imprecatórios. tributos, é isso? Precatórios, tributos? Precatórios, nós tivemos agora um acordo administrativas. Indenizações administrativas, nós tivemos acordo em precatórios agora, que geraram uma economia de 117 milhões ao município de Porto Alegre. Por acordos que foram feitos com base numa legislação específica, num decreto regulamentador, na Câmara de Precatórios, coordenada pela Procuradoria-Geral do município. Nós fizemos acordos este ano, um edital, a partir do ano passado, aliás, que gerou essa economia. São 117 milhões que nós vamos deixar de despender e que podem ser investidos no município, claro, conforme a longo prazo demanda e for se adequando ao veja só, né, orçamento. Guilherme, nessa linha do que a Cristiane disse, quando vocês trazem, eu acho que de maneira bastante apropriada, o exemplo de Nova York. Todas essas restrições que Nova York acaba impondo àqueles que lá circulam, né, com multas e com obrigatoriedade de vacinação, isso vai de encontro a uma concepção clássica norte-americana que é o liberalismo. Exatamente. Isso vai de encontro lei e ordem, né? a uma ideia liberal que é o que está na gênese do Estado americano. Então, isso demonstra o quê? Isso, para mim, demonstra de maneira muito clara que, ao fim e ao cabo, na gestão, o que interessa não é a ideologia. Na gestão, o que interessa é o bem-estar da população. Ou seja, eu imponho restrições para um liberal exaltado, e o Estado americano nasce e tem a característica liberal exaltada, né? Nós podemos perceber isso claramente nos Estados Unidos. Inclusive na constituição de uma federação real, não fictícia como a nossa. Né? É isso aí. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, se você está trafegando de carro e o guarda de trânsito resolve parar, ele tem que justificar por que está parando você. Não justificaria ele dizer, eu estou parando só para uma averiguação. Não, ele tem que dizer, eu estou parando você porque você está com o farol queimado, eu estou parando você porque você está acima do excesso de velocidade, porque eu tenho que ter uma justificativa para restringir o tráfego. Agora eu estou multando as pessoas que estão trafegando, agora eu estou multando as pessoas que não querem se vacinar. Em regra, numa concepção dessas, liberal, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, né? Não poderia me impor uma vacinação. Só que isso é deixado de lado em prol do quê? Isso é deixado de lado em prol do coletivo, isso é deixado de lado em prol do bem-estar das pessoas, que é o que deve gerir ao fim e ao cabo. Temos que reduzir o número de municípios? Não temos que reduzir o número de municípios. Temos que aplicar multa? Não temos que aplicar multa. Temos que partir para PPP? Não temos que partir para PPP. Ao fim e ao cabo, o que deve nortear essas decisões? O que deve nortear essas decisões é o bem-estar da população. Esse tem que ser o grande critério do gestor, a meu juízo. O vereador Arielson Arcego, lá de Farroupilha, ele disse que se o prefeito de Farroupilha ouvir esse programa, ele vai implantar os pedágios urbanos na cidade. Eu acho que é a grande polêmica, né? Nós pegamos um caso que, obviamente, extrapola os horizontes da nossa realidade. Exatamente. Eu acho que a gente sempre deve se inspirar no mundo desenvolvido, mas trazer aquilo que é exemplo para a realidade presente. Por exemplo, em Nova York, eu falei antes, faz sentido você ter até um pedágio urbano, porque é uma imbecilidade você andar de carro em Nova York. Né? Você tem lá 300 mil quilômetros de metrô. Aqui em Porto Alegre é uma cidade que deveria ter metrô e não tem metrô. O único meio de transporte é carro ou as variações que surgem. E daí você vai andar de bicicleta, você vai usar esses patinetes aí eletrônicos, mas é muito pouco. Né? São poucos, mas é uma iniciativa, né? Estão surgindo meios alternativos. Por exemplo, né? o metrô aqui, o Trenzurb, ele deveria se estender até a zona sul da cidade. Por que ele não se estende até a zona sul? Mas não se estende. Deveria haver um metrô, por exemplo, daí extrapolando os limites do município, que ligasse Porto Alegre ao litoral. Não há, quer dizer, os meios de locomoção são mínimos. A rede ferroviária brasileira é defasada, né? E que seria uma grande economia para o país e que tem condições, é um país que tem condições de ter trens e de trabalhar com trens, né? É tudo uma questão de planejamento. Vai botar um metrô em Porto Alegre, aí, claro, vai chover crítica, né? Eu não tenho como me locomover, não vão me cobrar. Tudo passa pela eficácia na gestão. Claro. Né? Se nós tivéssemos gestões públicas passadas que tivessem planejado o metrô, que tivessem planejado a rede ferroviária no país com seriedade, né, sem desvios,
nós teríamos talvez hoje uma rede ferroviária enorme no país, nós tivéssemos talvez hoje um metrô em Porto Alegre já. Então essa é a grande questão, né? Nós temos que ter seriedade no trato da coisa pública a ponto de não ser gerenciada por governos de momento. Nós não podemos, nós temos que tratar com seriedade que a administração pública ela é permanente, ela permanece. Então eu não posso ter projeto para 4 anos. Eu não posso ter projeto para 4 anos. Isso é um crime com cada município, com cada estado. Eu tenho que ter projetos que sejam para o estado, para o município, independente do tempo que eu, gestor público, vou permanecer nesse município. Eu tenho que ter projetos que a longo prazo vão dar sustentabilidade para essa cidade. Né? E eu acho que esse é o pensar hoje que tem que permear os gestores públicos, os agentes públicos e todas as pessoas que passam pela administração pública, que fazem a sua contribuição, não é? E no Fórum da Liberdade mesmo nós estamos vendo palestras e vimos de executivos de grandes empresários que hoje estão no governo federal. Né? E que Salim Matar, por exemplo. Salim Matar, exatamente. E que justificam a sua ida para um governo federal, que para muitos, inclusive, seria um espanto para amigos próximos, como o Salim Matar mesmo colocou, no sentido de que tem o dever de fazer algo pelo país para que dê certo para as futuras gerações. Então, se nós tivermos este pensar na administração pública com responsabilidade e projetos que não sejam projetos para o final da minha gestão, mas que sejam projetos que permaneçam ao longo do tempo, eu vou qualificar servidores, eu vou ter corpos permanentes de técnicos que deem sustentabilidade às políticas de governo, porque o governante foi legitimamente eleito para aplicar aquelas políticas. Eu votei no fulano porque eu quero que aquela plataforma eleitoral dele seja aplicada na cidade. Para isso, ele precisa ter servidores capacitados para que façam a aplicação da sua plataforma. Ele foi legitimamente eleito para isso, claro. Não é? Então, as políticas públicas de governo, elas podem ser feitas e devem ser feitas desde que elas se coadunem com uma política de Estado permanente. Sim, elas são coradas na política de Estado. E quem faz a política de Estado é o corpo técnico que está qualificado para isso, que vai dar, inclusive, a segurança para o gestor público de que ele vai aplicar corretamente aquilo que ele pensou. Né? E que ele não vai ser processado quando ele sair, que ele não vai ter as contas dele glosadas, que é um grande problema, né? E o nosso TCE aqui é um tribunal de contas que muito bem orienta, é um tribunal de contas que é bastante sério, né? E que faz uma orientação, tem uma preocupação com a orientação. Então, eu acho que essa seriedade no trato da coisa pública com a qualificação permanente tem chance, aquela primeira pergunta que tu me fez, né? Tem chance de acertar? Eu acho que sim, a gente tem chance de acertar o passo, tem chance de fazer as gestões públicas mais eficientes, desde que a gente trate com seriedade as discussões também, né? Muito bem, nós estamos encaminhando para o final do programa, passou muito rápido, o assunto é muito interessante, teríamos muitas outras coisas para falar sobre formas alternativas de desenvolvimento para os municípios, financiamento, mas nós vamos ficar na edição de hoje circunscrito ao que já falamos e eu gostaria de agradecer a participação de ambos. Eu vou deixar vocês com a última palavra. Doutor Alexandre, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença, também o programa foi extremamente prazeroso para mim, foi extremamente interessante, agradeço a ter participado junto com a minha colega Cristiane, com o Guilherme, agradeço aos telespectadores e gostaria de terminar com aquilo que eu disse no início. Eu acho que não há um mal, não há algo assim nocivo, não deve se ter preconceito quando se afirma que nós temos que administrar os municípios, os estados, a União, de uma maneira semelhante, ou para usar uma expressão que tu usaste, inspirados né, em empresas de sucesso. Por quê? Porque em que pese os estados, os municípios, a União não venham a falir, uma má gestão com gastos excessivos e com problemas de arrecadação e com a ausência de um pensar de formas de arrecadar alternativas, não vai promover falência, mas vai promover algo pior do que a falência, vai prejudicar pessoas, vai prejudicar a vida das pessoas, vai prejudicar as nossas crianças, vai prejudicar os nossos idosos. Então, isso que precisa ser objeto de consciência por parte dos nossos gestores. Muito obrigado.
Dona Cristiane. Bom, eu quero agradecer também o convite que foi feito aqui. Obrigada por estar aqui, Alexandre, para a gente debater temas tão importantes. Eu acho que é imprescindível que a administração pública faça essas análises, faça a qualificação. Acho que há uma grande responsabilidade nossa, enquanto procuradores, de levar isso ao gestor, de levar essa qualificação aos servidores. Não é a ideia do pedágio urbano em Manhattan, não está proposta em Porto Alegre, não está proposta em Farroupilha. Façam um apelo aos prefeitos que estão assistindo. Não façam isso. Ou pensem, talvez seja, né, pensem uma em outras alternativa, né, mas o exemplo é justamente o pensar a cidade. E eu acho que o pensar a cidade e a gestão das cidades, as formas de desenvolvimento, as formas de financiamento, é uma responsabilidade de todos nós que estamos no serviço público, de todos os gestores que estão passando. Não é? Nós temos o dever de prestar essa qualificação, a nossa Escola de Direito Municipal faz isso de forma rotineira, não é? Faz essa prestação de serviço no sentido da qualificação dos servidores públicos e técnicos das administrações públicas, e acho que o Estado hoje brasileiro, o Estado enquanto ente da Federação, município, União, tem que repensar a sua forma de agir para chegar em gestões públicas eficientes e que se perpetuem no tempo. Muito bem. Então tivemos aí um excelente debate sobre as formas de financiamento e desenvolvimento dos municípios. Eu gostaria de agradecer novamente a participação do Alexandre e da Cristiane aqui, que abrilhantaram a edição de hoje do programa. Também a nossa equipe técnica, e dar boas-vindas ao Rômulo, que é o novo produtor aqui do programa. Então nós vamos ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 22h30 com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Boa noite a todos. Até mais.